A gente, nossa escola bíblica, estamos vendo quem é Jesus para os grupos, né? Só que hoje, irmãos, como algumas pessoas estavam com dúvidas, né, e querendo saber de algumas coisas interessantes, então, antes de continuarmos, vamos analisar um texto que vai nos esclarecer um pouco mais sobre o assunto e vai nos ajudar a entendermos um pouco mais a coisa em si. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é aquele texto ali, ó. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 3. Ok? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 até o 3. Aí vai ficar bem claro para você ficar bem esperto, bem atento quanto aos grupos que se dizem de Deus, que falam em nome de Deus, mas às vezes não é. Então nós vamos... Todos já encontraram? Então vamos ler a escritura que diz assim, ó. Assim como, da mesma maneira que no meio do povo, lá atrás, lá no Velho Testamento, né, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar? Deus, agora quando estamos diante da Tua palavra, o pedido que fazemos a Ti é que o Senhor nos esclareça, que o Senhor tire todas as nossas dúvidas, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, para que a gente não seja confundido e nem enganado. Por isso, nos abençoe nessa manhã, ilumine os nossos olhos e nos dê toda a compreensão da Tua palavra, que agora vamos examiná-la. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok, irmãos. Vamos então para a análise do texto, para a gente entender o texto. Olha só. A primeira coisa que o texto diz é que sempre existiram, ali tá no plural, né? Ali existiram e existirão, vamos colocar assim, né? Falsos. Isso tem que ficar bem claro, mas é por isso que o texto diz assim, ó, assim como já houve lá atrás, assim também haverá. Então, vamos lá, ó. Então, não é Pedro que está falando somente. Então, é claro que Pedro está lembrando do ensinamento de Jesus, ó. Em Mateus capítulo 24, irmãos, Jesus falou que surgiriam uns falsos cristos, falsos profetas e falsos mestres, até falsos cristos. Pessoas dizendo que são o próprio Cristo. E no nosso Brasil nós temos o Henrique Cristo, né? E em outros países nós temos outros. Outro dia atrás veio dos Estados Unidos um camarada chamado Filho do Homem, né?
Outro dia até falei com vocês aqui sobre isso. Mas beleza, então vamos ler o texto só para você entender que Jesus também já dissera isto, principalmente para os seus discípulos, e no contexto do fim dos tempos. Então ele vai alertar os seus discípulos, dizendo o seguinte, capítulo 24 de Mateus, verso de número 24, irmãos, olha só. Vamos começar no 23, que a gente entende, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis. Por quê? Aí ele vai explicar, ó. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Ainda bem que não é possível enganar os eleitos, ok? Então o próprio Jesus disse que ia surgir. Paulo também falou, em Gálatas capítulo 2, verso 4, de uns falsos irmãos. Isso aí é só para a gente atentar. E João falou também, irmãos. Então vamos lá, dar uma olhada nesse texto. 1 João 2,18. Isso é só para você ver que a Bíblia inteira está alertando, porque isso aí é perigoso. E agora a gente vai ver por que é perigoso. E por isso que tem tanta recomendação, exortação na Bíblia sobre isso. Olha só o que 1 de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ok? Então, vamos para frente. E Pedro também falou, né, irmãos? E Pedro também falou, e é o texto que nós estamos examinando, que assim como lá atrás surgiu, também ia surgir outros e mais outros e mais outros. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso, ó. Sempre vai ter falso. Sempre teve e tem e sempre vai existir falsos. Ok? Beleza, então essa é a primeira coisa que o texto diz, ó. Vamos para frente. A segunda coisa que o texto diz é que eles serão da onde? Do meio. Aqui que está o detalhe, irmãos. Eles não são estranhos. Ok? Então Pedro disse, haverá entre vós falsos. Paulo também falou em Filipenses 3,18, dizendo o seguinte, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas eles estão aonde, ó? Andando entre nós, no meio. Tranquilo? Paulo também alertou os presbíteros de Éfeso, dizendo o seguinte, ó irmãos, ó. Eis que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, o que você tem que fazer? Vigiai. Fica atento. Observa os pormenores. Porque eles estão no meio. Tranquilo? Vamos agora para outro detalhe aqui, ó. Veja, irmãos, que aí é que mora o perigo. O negócio do meio. Por quê, ó? Porque virtualmente todas as seitas, todos os grupos possuem forte semelhança com a fé cristã legítima. E é justamente essa semelhança que se constitui na principal estratégia do engano.
Vamos para frente. Por exemplo, elas sempre se apresentam como sendo de Deus, como o último e único mensageiro de Deus, são piedosos, falta um S aqui, querem ajudar, vieram para resolver o problema, fazem milagres, sinais e prodígios. É por isso que a exortação fica atento. Entendeu? Fica atento. Então olha só, então o primeiro perigo é esse, ó, que se assemelha, porque ele sempre se apresenta como sendo de quem? De Deus. Eles nunca vão se apresentar dizendo, olha, eu sou do diabo, que aí você já não seria enganado, né? Ok? Outra coisa aqui, ó. Usam a Bíblia para basear os seus argumentos ou doutrinas e práticas. Então eles vão sempre usar a Bíblia, irmão. Eles vão sempre usar a palavra de Deus. Aí eu coloquei aqui, ó. Não se esqueça de Satanás, irmão. Ele sempre usou a palavra de Deus para enganar o homem. Ok? Então, por exemplo, logo lá no Éden, lá com Eva, o que ele usou para enganar Eva? A palavra de Deus. Ele diz, ó, foi assim que Deus falou, Eva? Aí a Eva, no primeiro momento, ele ficou esperto. Não, para aí. Aí ele deu quando ele não engana, distorcendo, aí ele dá a outra estratégia é levar você a não confiar na palavra de Deus. É por isso que ele diz, não, Evinha, mas isso não vai acontecer, Deus falou isso, mas não é assim, entendeu? Aí, outro exemplo, com Jesus, lá no deserto, o que Satanás usou para tentar Jesus? A palavra, entendeu? Então, não é só porque a pessoa está usando a palavra de Deus, irmãos, ou está ali, né, com a palavra na mão, que você vai dar ouvido também, entendeu? Então aqui está o detalhe, por isso que é perigoso, porque eles vão ser semelhantes. Então olha, ó, eles falam em nome de Deus, disseram que vem de Deus, estão usando a palavra, mas aí se você for esperto, você vai ver que sempre distorce a palavra, ou pega texto que vai contribuir para aquilo que ele quer fazer com você, te enganar, entendeu? Então aqui que está o detalhe, ó. Então vamos lá. Outro, eles sempre falam de Jesus e de Deus. Agora aqui está o detalhe, mas não do Deus verdadeiro. Elas, as seitas ou os grupos, né, sempre tentarão enganar de maneira sutil, sofisticada, os cristãos apresentando um falso Cristo. Um Cristo que não combina com o que a Escritura apresenta. Ok? Então Jesus e mais alguma coisa. Então Jesus não é suficiente, por isso que precisa de 7 semanas, de campanha, não sei de quê, de florzinha, de lencinho, de fronhinha, de martelinho, de alguma coisa, de óleo ungido, vassoura, a chave, o que mais? A fita, o cajado. Então você já percebe, se o grupo, irmãos, não tem Jesus como suficiente, aí ele está falando de um outro Jesus, mas ele está enganando você com Jesus, entendeu? É por isso que nós precisamos ficar atentos. Então, por isso que 1 de João vai dizer assim, irmãos, prove os espíritos para saber se eles são de Deus. Qual é o espírito que não é de Deus? Aquele que nega Jesus. Aí nós estamos trabalhando os grupos. Aí eu falei para vocês, sempre vai negar ou a divindade ou a humanidade. Sempre a divindade eles vão negar. Então Deus não pode salvar, Jesus não pode salvar sozinho. Então ele precisa de uma ajudinha. Aí é nesse problema que você vai perceber, ou nesse detalhe que você vai perceber que aquele grupo está falando de um outro Jesus, de um outro Deus.
Porque o Deus da Bíblia, irmãos, ele se garante sozinho. Ele é suficiente. Ok? Então fica esperto aí, ó. Aqui é que devemos entender a diferença entre... Deixa eu só ler esse texto que eu esqueci aqui, ó, com vocês. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20. E o capítulo 2, de 3 a 4, e o verso 8. Só para a gente atentar, porque lá em Colossenses, esse é o contexto, que para alguns que estavam ensinando ali alguns falsos estavam ensinando que precisava de Jesus mais alguma coisa. E aí Paulo vai fazer um tratado cristológico mostrando que Jesus é suficiente, irmãos. Então olha a suficiência de Cristo. Capítulo 1, verso 13, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, né? No Filho, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Já fui até mais, né? Capítulo 2, verso 3 e verso 4, ó. Aí vou falar em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa palavrinha falaz aqui é bem elaborado, ok? Com raciocínios que você olha assim e fala, rapaz, tem lógica, é isso mesmo, entendeu? Então, ó, ele vai dizer, não engane. Cadê onde que, o 4, né? Agora, o verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vã sutileza. É bem sutil, irmão. Vã sutileza. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está vendo aí? Então cuidado, irmão. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ó, Jesus, Paulo vai dizer, nele, ele é divino completamente. Então você não pode negar a divindade de Cristo, ok? Então você vê aí que muita gente engana, né? E é por isso que é perigoso, porque você viu, ó, fala de Jesus, usa a Bíblia, diz que é de Deus, vem em nome de Deus. Aí, ó, eu falei aqui, ó, por que é perigoso, irmãos? Aqui, o que engana? Aqui que devemos entender a diferença entre o apóstata e o herege. Por isso, a heresia não pode ser confundida com a apostasia. O apóstata é alguém que rejeitou completamente a fé cristã. E por que o apóstata é menos perigoso? Porque ele diz assim para você logo, ó, gente, eu não creio nesse negócio. Pronto. Vocês estão dizendo que crê, tem os argumentos, mas eu não creio, pronto, acabou. Então ele já se declara. Agora, o herege, irmãos, aqui que está, ó, o herege continua vinculado à fé, por isso que está, ele está no meio, lembra lá atrás? E não, nós estamos falando disso agora, né, o argumento. Então ele está, ó, continua vinculando-se à fé, excetuando-se os pontos em que
o seu sistema nega a fé cristã. Então, naquilo que agrada a ele, ele usa a escritura de maneira correta, né? Agora, naquilo que não é agradável, que não vai contribuir para o grupo dele, para a ideia dele, para a filosofia dele, para a doutrina dele, aí ele dá um jeito de te enganar aí, entendeu? Então fica esperto aí, ok? Então essa é a segunda característica do texto que vai dizer, né? Que eles estão no meio, irmãos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que a gente tem que analisar, ok? Beleza. A terceira coisa que o texto diz é que eles vêm sempre o quê? Disfarçado. O texto diz que eles introduzirão dissimuladamente. Ou seja, tem jeito de verdade, cara de verdade, cheiro de verdade, mas no fundo não é a verdade. Quando você, lembra que nós estudamos os grupos lá de, olha, o nome que honramos e ostentamos é Cristo. Mas aí na hora que a gente foi ver quem é Cristo para eles, já deu um. Mas a fachada, os mormons, irmãos, olha o nome da igreja dele, Igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Então, cuidado com o disfarce. Cuidado com a roupagem. Entendeu? Então tem que lembrar disso, Então vamos lá. É por isso que Paulo disse em Colossenses 2:8, que nós já acabamos de ler. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vã sutileza, né? Com argumento bem elaborado, sorrateiramente, é bem disfarçado, bem dando um jeitinho, né? Então, tenha cuidado, pois o lobo vem sempre vestido de ovelha, a mentira vem sempre camuflada com a verdade. Então é por isso que Paulo diz, cuidado, irmão. E Pedro está agora também alertando, irmãos, cuidado, porque lá ele vai dar os detalhes que nós estamos vendo, ok? Outra característica, quarta coisa que o texto diz, é que eles sempre introduzirão heresias, olha só, destruidoras, né? Veja que o objetivo das heresias, irmãos, é introduzir, introduzida é o quê? Destruir. E aí nós vamos ver o que vai destruir, Em 1 João, alguns outros textos que vai falar dessas mesmas coisas, e aí você vai ver que toda vez que fala de heresia entrando, é para destruir alguma coisa. Então vamos lá. 1 João 2:26. Vamos só ler lá para a gente ver. 1 João, capítulo 2, verso 26. Então vamos ver agora qual é o objetivo da introdução do engano, ok? Ou da heresia. Aí eu já até falei. O verso 26 diz assim, isto que acabo de escrever acerca dos que vos procuram o quê? Enganar. Então o objetivo é te enganar, ok? Vamos ver outro agora. 2 Tessalonicenses, volta um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Verso 3 diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui o texto está falando da vinda de Jesus, né? E aí, para você não ser enganado, aí ele vai dar todos os detalhes de como vai ser a vinda, o que vai acontecer e tudo mais, ok? E Colossenses 2, 4 a 8, e o 8, nós já lemos também, vai dizer que eles vão introduzir ali, a fim de te enganar, ok? Então, Mateus 24 diz que o objetivo deles é enganar. Então, mais uma vez, todos os textos que a gente leu até agora, qual é o objetivo de introduzir? É engano, é um engano. Ok? Vamos ver outro, Em Gálatas, capítulo 1, verso 7,
diz que agora está tendo um outro evangelho, e agora o objetivo desse novo evangelho é torcer, né? Desvirtuar, corromper o evangelho genuíno. Aí a gente já tem que aprender assim, o evangelho genuíno, irmãos, ele é puro e simples. Ele não precisa de roupagem nenhuma. Na hora que você colocar uma roupagem nova no evangelho, já dá problema para o evangelho. Porque o evangelho é puro e simples. Uma vez a gente já aprendeu aqui, ó, que o princípio do discipulado é isso aqui, ó, que ele nasce no meio de coisas simples. E aí o texto lá que a gente usou foi o Evangelho de João. Quando os discípulos de João Batista, ouve Jesus João das 5 testemunhos sobre Jesus, né, 4 testemunhos, e no 5º eles querem seguir Jesus, e aí pergunta, Jesus, onde o Senhor mora? Aí Jesus poderia dizer assim, ó, gente, ó, sabe a rua tal, na esquina tal, então você vai na rua tal, e aí vira na esquina tal, na esquerda, na direita você encontra a minha casa. Não foi assim. Ah, vocês querem saber onde eu moro? Simples. Venha e veja. Vem comigo. Aí nós é que tentamos complicar o evangelho, né? Aí nós damos voltas e mais voltas, e a rodeio, e mais a rodeio, quando o evangelho é puro e simples, irmão. Porque o evangelho se garante. Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, irmão. Como a gente não crê que ele é poderoso, aí a gente fica querendo, entendeu? E aí é que surge as heresias, os problemas, ok? Ó, e Tito 1, verso 9 a 11, Paulo diz que as heresias contradizem a verdade. Então por isso que você vai fazer o quê? O crivo é a escritura. Alguém falou alguma coisa, nós vamos conferir. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui na quinta-feira de interpretação bíblica, é assim, ó. Se um texto contradiz outro texto da Bíblia, irmão, quem interpretou, errou. Porque a Bíblia não pode se contradizer. Então, veja que o objetivo dos falsos é sempre contradizer, que mais? Corromper, enganar. Então você já tem que ficar espertão aí, ó. Ok? Vamos para frente. Então o objetivo da heresia é diminuir os olhos da igreja ao valor da obra redentora de Jesus, irmãos. É por isso que Pedro diz que eles negam o Senhor Jesus. Judas também diz que eles transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo, ok? E Filipenses 3,18, Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então aqui já um detalhe, como é que você sabe que um grupo é falso? É se a pessoa de Cristo é diminuída, irmãos, ou se Jesus é colocado em segundo plano nos bastidores. Aí você já pode saber que é falso. Por quê? Porque o Espírito Santo, a função dele é apontar para Jesus. Então qualquer grupo verdadeiro que tem o Espírito Santo de Deus habitando neles, nunca, jamais vão diminuir a pessoa de Cristo. Então qualquer grupo que diz assim, ó, irmão, você precisa de Jesus, mas alguma coisa, você já sabe que não é. Entenderam? Então tem que compreender isso aqui, ó. Ok? Então o objetivo das heresias é diminuir os olhos da igreja ao valor da obra redentora, irmão. Acrescentar mais alguma coisinha para a obra redentora de Cristo. Não, ele não foi suficiente o que Jesus fez na cruz. Precisa de mais alguma coisa. Aí você já fica bem esperto, ok? Vamos para frente. E aí a outra coisa que muitas vezes a gente fica admirado, né? Cara, por que
tal grupo cresce assim assustadoramente. Aí o texto vai dizer isso, irmãos, ó. A quinta coisa que o texto diz é que muitos os seguirão. Então não se encabule, né? Não se... Uma palavrinha aqui que fugiu da minha mente. Não fique admirado com a multidão. Cuidado com isso. Aqui na quinta-feira nós trabalhamos um pouquinho sobre a multidão, irmãos. Cuidado com a multidão. Lembra que Jesus, nos seus evangelhos, ele nunca foi às multidões. As multidões que vinham até ele, e no meio da multidão, ele trabalhava com um, com dois, no máximo, os seus discípulos. E é interessante, e toda vez que ele está com a multidão, logo em seguida ele fica o quê? A sós com o Pai. Será por quê? Então, o texto é claro em dizer, gente, muitos vão seguir. Vamos para frente. Tem outras coisas. Aqui que é bacana. A sexta coisa que o texto fala, irmão, é que eles farão comércio da fé. Só que antes de fazer o comércio da fé, o texto diz assim, ó, por avareza, e avareza é o quê? Que a gente falou? Na quinta-feira, no outro domingo a gente já falou isso. O avarento é o quê? É o que só gosta de dinheiro. Só pensa, só faz alguma coisa para você pensando em tirar de você. Então, olha o que o texto está dizendo. Parece que Pedro está falando para nós, escrevendo hoje, irmão. Eles farão comércio da fé. Vários textos, irmãos, vai trabalhar isso aqui, ó. Então, olha, só para você entender. Todo texto que fala de falso, uma das características que sempre vai colocar é esse negócio da verba. Quer ver, ó? É por isso, irmãos, até lembrei aqui uma coisa, é por isso que uma das características que a igreja tem que observar na escolha de um líder para a igreja é esse, que ele não seja avarento, que ele não pense só em ganhar, em tirar das pessoas, porque esse é um sinal dos falsos. Então vamos só ler esses textos aqui, ó, para a gente ver. Judas, que só tem um capítulo, né? Verso de número 11. Olha só, gente. Então, Judas está falando, irmãos, dos falsos, para você ter cuidado com os falsos, e dando característica dos falsos também. E aí no verso 11 ele chega e diz assim, ó, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então olha só, lembra do Balaão, irmãos? Ele recebeu propina, né? Verba do exército inimigo para amaldiçoar o exército de Israel, quando ele é de Israel, cara. Olha o miserento. Por isso que a característica é que ele está no meio. E aí toda vez que ele amaldiçoava Israel, Deus fazia era abençoar. Mas ele recebeu dinheiro para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Olha que doidura. Então o texto vai dizer, ó, movido por ganância, como esse camarada. Viu um texto? Vamos para outro texto agora? Filipenses. Esse Filipenses é forte. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Também você vai ver que é no contexto dos falsos. Olha só. Lá em cima do verso 2 tem assim, ó, o aviso contra os falsos mestres. Aí, ó, no verso 11, Filipenses 3:19, no verso 19, ele vai dizer o seguinte. Vamos começar no 18, que aí tem a mesma característica, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. A cruz não é suficiente, irmão. Aí o verso 19 assim, ó, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o
ventre. Aqui é isso, ó. Eles só pensam na pança deles, no umbigo deles, encher eles, entendeu? Então fica atento, ó. Verso 19. O ventre deles, né? O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, irmãos, aí você já vai ver, ó. Quando o grupo ou o líder está falando só de coisas terrenas e não das coisas do porvir, as coisas do alto. E aí nós acabamos de, domingo nós vimos isso, olha, Jesus mudando os valores. Irmãos, em vez de você preocupar com a sua riqueza, você tem que preocupar e buscar o Deus que dá a riqueza. Mas aqui não, o camarada está pensando só nele, em tirar dele. Veja aqui, ó, por avareza farão comércio de vós. Paulo já tinha falado lá em Timóteo, irmãos, que a fé é fonte de lucro. Aí aproveita a sua piedade, né? E aí, claro que você vai confiar no líder, né? Mas por isso que tem as características aqui, ó. Então, se pensa só em dinheiro, a escritura está clara, né? Vamos para outro texto? É o texto que nós estamos, 2 Pedro 2,3. Ele vai dizer, por avareza, ou movido por avareza, farão comércio de vós. Estão vendo aí, ó? Verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Eles vão prometer coisa que Deus nunca prometeu. Então, quando alguém te prometeu, olha, vem para Jesus que você não vai sofrer mais, irmãos, ele está te enganando com a palavra que não é real. Porque o que a Bíblia diz é, você vem para Cristo, aí que você vai ter problema. Porque agora você conseguiu ter 3 inimigos que vão fazer de tudo para te tirar do caminho. Mas aí nós temos a segurança lá, que nós já somos selados, e fomos selados até o dia da redenção. Ninguém pode nos tirar das mãos daquele que é maior do que tudo, entendeu? Nada pode nos separar. Então, tem que ficar atento. Mas nós vamos passar por necessidade, sofrer, ser perseguido. Nós vamos chorar muito, irmão. Ainda. É por isso que Jesus, né, a Escritura vai prometer que depois, lá no porvir, aí Ele vai enxugar das nossos olhos toda lágrima, né? Aí sim, não é existir mais morte, mas é lá no porvir. Aí, por enquanto, aqui nesse mundo, nós estamos no mundo perverso. Se é perverso, irmão, é por isso que Jesus diz, olha, eles não amam vocês. E nem pode amar vocês. Se vocês forem amados pelo esse mundo, irmão, você já está com problema. Entendeu? Então lembra disso aqui. Então isso aqui é outra característica, e a característica forte da Bíblia inteira. Aliás, você vê que o texto inteiro vai repetir em todos os lugares. Tanto lá como cá vai ter, estava no meio, não é? Eles vão introduzir, tranquilo? Então vamos para frente. Agora, só que agora também, irmãos, tem outra coisa. Ó. A 7ª coisa que o texto diz é que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles, o evangelho é o quê? Difamado, irmão. Por causa desse gente que faz coisa em nome de Deus, aí a igreja de Cristo, o pessoal faz chacota, o que mais? O pessoal não acredita, o pessoal avacalha com o nome de Deus, com o nome de Cristo, da igreja de Cristo, por conta de alguns que falam em nome de Cristo. E aí veja que o texto está dizendo, é bem claro, por causa deles, irmão. Então também não se atemorize ou se escandalize, achando que isso é uma novidade, porque a Escritura já disse, há muito tempo atrás.
que por causa deles, o evangelho, né? O caminho da verdade será difamado. Você veja como a Bíblia tem. Por isso que o padrão nosso é a Bíblia, irmãos. Olha para a Escritura, analise a Escritura, que você não vai ter problema. Ok? Vamos para frente. Aqui também, mas diz também o texto, né? Que eles serão o quê? Condenados. Olha só o que o texto diz, irmão. Vamos ver o que o texto diz aí, ó. Esses caras não vão se arrepender. Esse é o problema. Que eles já são os falsos declarados mesmo. E eles estão aí para fazer isso, irmão. É por isso que eles estão no meio. Lembra disso aqui, ó, que Jesus falou assim, ó, do joio e do trigo? Todos os textos vão dizer isso aqui, que eles vão ser destruídos. Eles estão seguindo o caminho que vai levar à perdição. Olha o texto aí, ó. Então, ó, eles introduzirão, estão no meio, né? Até o ponto de renegar. Por que eles serão condenados? Porque eles estão negando o soberano Senhor, irmãos. Por isso que não tem jeito para a vida deles, porque só tem jeito para mim e para a sua vida em Cristo. Se estivermos em Cristo, só que eles estão negando a Cristo. Eles estão contra Cristo. Por isso é que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que quando Jesus vier, ele vai ser admirado pelos santos, pelos seus, mas também ele vai tomar vingança contra aqueles que não obedeceram o Evangelho. Exato, porque ele está usando a Escritura para enganar. E aí tem uma coisa interessante, ó. Na Bíblia, o castigo para o herege é pior do que todos. Por isso que herege tinha que ser eliminado. Porque os hereges, irmãos, ele não afeta só ele. Ele não traz problema só para a vida dele. Por isso que a gente está falando aqui na quinta-feira de interpretação. Porque se eu interpretar a Escritura errada, eu vou levar você a fazer coisa errada também. Só que aí eu não estou fazendo só para mim. Não é só eu que estou sendo prejudicado. Eu estou prejudicando também mais gente. Porque é assim que a Escritura vai atentar. Então, olha só. Todos os textos falam disso aqui, ó. Filipenses 3,19, que nós já falamos agora, a gente fala caminho de perdição. Né? Deixa eu ver lá, vamos conferir se é isso mesmo. Ó, vamos lá, verso 19. O destino deles é a perdição. Vamos ver outro texto. Judas 1,4. Judas, você vê aqui, porque Judas e 2 de Pedro, porque estão falando justamente de falso, irmãos. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Perceba por que eles vão ser condenados? Porque eles estão fazendo o quê? Negando. Ok? Então lembra, ó. Então é isso, irmãos. Portanto, para a gente encerrar, o que resta a nós, irmãos, é ficarmos atentos. Ok? É termos muito cuidado, é examinarmos. Por isso, não se engane e nem se deixe enganar. Por isso que a exortação da Bíblia é acautelai-vos, irmãos. Aí nós já trabalhamos a palavrinha acautelai-vos. Preste atenção nos mínimos detalhes, na implicação daquilo que foi dito. Porque se a implicação contradizer com o ensino claro da Escritura, o ensino geral e específico da Escritura, você já tem que fugir.
Sair desse. Em Timóteo vai dizer também que, quer ver, vamos ver as características dos homens dos últimos tempos. E aí ele vai dizer assim, ó, fuja. Olha aqui, irmãos. Só para você ficar esperto aí, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai fechar com isso aí, ó. Já era para até ter encerrado aqui, mas eu lembrei disso aqui agora. 2 Timóteo 3, verso 1 até o verso 5. Olha o que diz, irmãos. Olha só. Sabe, porém, isto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, mais uma vez, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha agora. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha agora esse verso. Verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí a exortação. Foge também destes, que tem uma forma de piedade, irmão. Diz que é piedoso. Tenta te enganar na piedade. Mas às vezes eles dizem, mas o que eles praticam, contradizem. Por isso que o texto diz aqui, ó. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eles negam. Só tem um jeito. Por isso que nós falamos lá atrás, ó. Tem jeito de verdade, cara de verdade, cheiro de verdade, mas não é. Por isso que ele toma a forma de piedade. E aí qual é a recomendação? Fuja destes também. Lembra disso aí, ó. Então, portanto, o que resta a nós é ficarmos atentos e ter muito cuidado, examinarmos bem, fazer um exame, irmão. Não como os médicos que vê só lá que você está com um negócio e fala, rapaz, você está com dengue, né? Aí às vezes você está com chikungunya, zika, que tem os mesmos sintomas. Aí ele te dá um remédio para dengue lá e você está com outra coisa, e aí? Então preste atenção, gente, por isso que é um exame apurado. Tem um jeito, não, mas vamos examinar. Tem a cara, não, examine. Por isso que eu estou falando aqui na quinta-feira, ó. Você não pode ter preguiça de examinar a escritura, porque o que está em jogo, irmãos, não é o grupo, não é as pessoas, o que está em jogo é você, cara. Se a gente parasse para pensar sobre que nós pessoalmente vamos ter que dar conta de nós, a gente teria mais cuidado. Mas fulano está fazendo. Deixa ele. Entendeu? Então tem que lembrar disso. O que está em jogo sou eu. É a minha vida. É a minha eternidade com Deus ou sem Deus, né? Mas no sentido de só a ira agora manifestada em nós. Entende? Então temos que lembrar disso aí. Por isso, irmãos, não se engane, não se deixe enganar. Eu te rogo em nome de Jesus, não faça isso. Não deixe isso acontecer contigo. Ok? Vamos orar então para a gente encerrar? Então, percebeu? Ficou esperto? Aí a gente continua na próxima. Oremos ao Senhor.